e você vai ver o movimento do Sol nascendo, subindo sobre você e se pondo, né? Se você está olhando para frente, para a direção que ele está nascendo, ele vai se pôr atrás. Beleza. Só que se você está em qualquer lugar do mundo onde o Sol está iluminando, você vai ter essa mesma impressão. Da sonda Parker, que é o lançamento da sonda que eu mostrei lá, tá? Eu não tinha mostrado essas imagens da sonda Parker, né? O pessoal assistindo lá, o Parker, esse é o próprio Gene Parker, né? Que eu tinha falado, então, tipo, realmente teve esse lançamento, muita gente assistiu, foi em 2018, e agora que estão chegando dados aí, 5 anos depois, então, se é verdade ou não, cada um acreditar, né? Ou deixar de acreditar. Aqui, ó. Essa imagem. Então, a gente tem sempre, independente de onde você estiver, quando o Sol nascer, você vai ter essa percepção, né? Então, esse é o ponto que vai entrar em toda aquela questão de o Sol real e Sol aparente, que há uma distorção, né, de ponto de vista. E aí, se você ficar no velho debate, o Sol dando a volta ao redor da Terra plana, por cima, aquele modelinho padrão, né? Que tem um domo, e tem o Sol e a Lua girando sobre uma Terra plana. Você nunca vai sair do lugar. E claro, você sempre, é o que eu sempre falava desde aquela época, você sempre vai ser refutado por experimentos como Sol da meia-noite ou equinócio. Ponto. O problema é que havia uma certa teimosia entre os terraplanistas aqui, né, no Brasil, em aceitar essa hipótese relativa a uma coisa chamada projeção holográfica. Tá? Então, que é uma projeção, não quer dizer que é como um arco-íris. Um arco-íris, você está vendo ali a luz, né, basicamente, de determinada maneira. E se você chegar perto você nunca consegue chegar na ponta do arco-íris, né, onde ele nasce. Se você chegar, cada vez que você caminhar, cada vez que você caminhar em direção ao arco-íris ou aonde ele encontra o solo, ele vai aparentemente se afastar. Você vai estar sempre vendo ele num outro local. Porque o arco-íris não é um objeto físico. O arco-íris não está ali parado sobre as pessoas ali. Eu vou chegar na ponta do arco-íris, lá tem um pote de ouro. Por isso que existe a lenda do pote de ouro no final do arco-íris. Porque ninguém chega no final do arco-íris. Porque é uma projeção de luz holográfica. Para isso, eu acho que eu tinha que mostrar até uma aula do Formate. Acho que seria interessante. Sobre holografia, né? Nós falamos sobre holografia. Lembra do princípio holográfico? Que afirma que toda a informação contida num volume de espaço pode ser representada por uma teoria que reside na fronteira daquela região. Em outras palavras, se você tiver um recinto fechado, pode modelar todos os eventos dentro daquele recinto, criando uma teoria que só leva em conta o que acontece entre as paredes do aposento. Vamos lembrar o termo holografia. O nome holografia vem do grego holos, que significa todo, inteiro, e grafos, sinal, escrita. Pois é um método de registro integral da informação com relevo e profundidade. Aqui temos um holograma quebrado em dois, mostrando a mesma imagem em vistas diferentes. Então aqui nós temos um exemplo de uma holografia. Percebe? É só para você entender o que é. E isso é algo assim que pode ser muito mais presente no cosmos do que a gente imagina, né? Por isso surgiu a Leonard Susskind, postulou, que tem cadeira, é um professor com cadeira vitalícia, né? Professor emérito, se eu não me engano, de Stanford, tá? Ele fez a teoria do universo holográfico, tá? Que, enfim,
Não vou me alongar demais, mas os terraplanistas, enquanto eles não começarem a sair da caixinha um pouco, eles vão ficar nessa, eles vão acabar sendo sempre, vão acabar perdendo, né, na argumentação em relação ao movimento. Porque não tem como. Naquele modelo que eles defendem, não tem como. Tá? Não tem como. Sol da meia-noite, realmente. O Leandro e o Eduardo vão lá para a Antártida, se eles forem mesmo, né? Acredito que vão. Inclusive, até convidei eles para participar, de fazer a segunda edição do podcast, do Além da Nuvem, né? Com a participação, com a presença dos dois. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Mas, enfim, eles vão lá e vão ver, na minha concepção, eles vão ver o sol da meia-noite, como eu sempre acreditei que veriam o sol da meia-noite. Não é isso que faz a coisa mudar, na verdade. Agora, se você acredita que você está olhando o sol se movendo sobre você, até o outro lado da Terra, fazendo um círculo, como os terraplanistas colocam nos modelos, aqueles modelos que eles levaram no Gentili lá e tal, claro, cara, você vai... o teu modelo vai morrer na primeira confrontação que tiver com um movimento que não seja previsto naquele modelo, simples assim. Então, esse é o problema. Tá? Esse é o problema. Bom, deixa eu voltar aqui, fechar isso aqui. Eu queria mostrar um vídeo agora do Sacani, que eu também separei para essa live, sobre a crise da cosmologia. Eu separei o corte aqui para a gente ver. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de astrônomos aí escreveu um artigo muito legal, onde eles propõem uma solução para a famosa tensão de Hubble, ou para a crise da cosmologia. Você sabia que a cosmologia está em crise? Mas agora parece que existe uma solução para isso. Você sabe o que é crise da cosmologia? Você não sabe? Você vai entender nesse vídeo e vamos ver qual é a solução proposta por esses pesquisadores. Vamos entender essa história toda. Se todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, o nosso universo está em expansão. Além do mais, essa expansão dele é uma expansão que é acelerada por conta, né, que a gente acha que seja por conta da energia escura. O modelo que Deixa eu só falar um negócio, né? Interessante que ele usou o termo expansão. O pessoal que estava falando da Bíblia aí no chat, a palavra que foi traduzida como firmamento, eu tenho a Torá em hebraico aqui, não tem firmamentum, né? Porque é uma palavra latina na Torá em hebraico, ou seja, o Antigo Testamento dos hebreus. A palavra que eles traduzem direto do hebraico é expansão, né? Engraçado isso, que é a palavra raquia. Já fiz vídeo e live sobre isso. Tá? rege a maneira como o universo funciona, o melhor modelo que a gente tem para isso, a gente chama ele de modelo Lambda-CDM, onde o Lambda seria a energia escura e o CDM seria o Cold Dark Matter, ou seja, a matéria escura fria. Esse, então, é o modelo aí que rege a expansão do universo. Como que funciona isso, né? A expansão do universo é o seguinte, você olha para uma galáxia que está a uma distância da gente. Ela se expande a uma velocidade. Se você olha para uma galáxia que está ao dobro da distância, ela vai se expandir ao dobro da velocidade. Lógico que tem um fator aí de aceleração, mas só para simplificar para vocês. A primeira pessoa, o primeiro astrônomo a perceber essa relação muito interessante, na época dele não existia a parte acelerada ainda, foi o Edwin Hubble. E por isso que a constante, ele criou uma constante, porque quando ele começou a observar as galáxias, ele colocou aquilo num gráfico, aquela ficou uma reta, e ele calculou a constante ali daquela reta. Essa constante ficou chamada de Hubble. Na verdade, o nome mais correto dela é constante de Hubble-Lamatre. Foram os dois ali que definiram isso, que é uma regra básica aí para a expansão do universo. O negócio é que é o seguinte, para você chegar nessa constante de Hubble, você tem que calcular distância. E distância no universo, por incrível que possa parecer, não é uma coisa fácil de ser medida. A gente tem uma maneira de calcular distância, até uma certa distância, a gente usa o que a gente chama de paralaxe. Então, para determinadas estrelas que estão próximas da gente, a paralaxe funciona. Prestem atenção nessa parte. Tá? Ele está falando sobre a crise da cosmologia. Veja bem. Essa é a crise da cosmologia. Não estou inventando nada. É o Sérgio Sacani, maior canal de astrofísica do Brasil, que, como eu falei, eu acho que ele tem um dom realmente de explicar isso de uma maneira fácil, aquilo que a ciência estuda e entende, a ciência convencional, a ciência... a versão oficial, né, digamos assim, científica, ele está falando sobre a crise da cosmologia, e agora ele está explicando
que a gente tem uma forma de calcular as distâncias no espaço, que é o paralaxe, para as coisas mais próximas, para as estrelas mais, objetos, enfim, astronômicos, mais próximos, principalmente estrelas, né? Mas a partir de uma certa distância, a paralaxe não funciona mais. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos continuar. Não é uma coisa fácil de ser medida. A gente tem uma maneira de calcular a distância até uma certa distância. A gente usa o que a gente chama de paralaxe. Então, para determinadas estrelas que estão próximas da gente, a paralaxe funciona. A partir daí, a paralaxe não funciona mais e a medida da distância passa a ser uma medida indireta, que a gente chama. Ou seja, a gente estima a distância com base em outras propriedades de estrela, por exemplo, a luminosidade dela, a magnitude e tudo mais. A partir de uma certa distância... A paralaxe... Tem uma outra, eu não separei a outra live, que ele explica bem o que é a paralaxe. Mas, basicamente, a paralaxe é o seguinte, tá? O pessoal dá muito exemplo de... quando você bota uma caneta na frente do seu olho, você fecha um olho e você olha para ela. Aí você abre o outro, fecha o outro olho, você vai ver que ela vai se mover um pouco, né? Se você ficar olhando com um olho e depois com o outro, ela tem uma pequena alteração de local, a caneta. Isso corresponde, basicamente, essa alteração corresponde o quê? A Terra dando um giro ao redor do Sol, que é a premissa da ciência moderna, né? Então, a Terra gira ao redor do Sol. Isso é o que a ciência estima e tem como um axioma, na verdade, como uma verdade, uma suposta verdade. Um axioma é mais que uma premissa, né? Uma premissa é uma ideia da qual você parte para construir uma linha de pensamento. Já um axioma não. O axioma ele é uma suposta verdade. É uma verdade, é algo que se tem como verdade, mas que é impossível de provar, né? Então, o axioma eu defino dessa forma, é uma suposta verdade, tá? Então, tem um axioma científico que é o heliocentrismo no sistema solar, né? Então, no sistema solar, a Terra gira ao redor do Sol. Quando a Terra está de um lado do Sol, você vê uma estrela distante. 6 meses depois, a Terra deu uma volta. Imagine que o microfone aqui é o Sol. Deixa eu levantar ele aqui. Imagine que é o Sol, né? Então, aqui, e onde você está me vendo aí, é uma estrela que você está observando, né? O meu nariz aqui, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui na tela grande para ficar mais fácil. Então, tá. Aqui é a Terra, aqui é o Sol, tá? E o meu nariz é o que está sendo observado. Então, a Terra, ao longo de 6 meses, ela deu uma volta, ou melhor, deu meia volta ao redor do Sol, né? Então, ela observou o meu nariz, vamos dizer que é a estrela, no caso, daqui, depois ela observou daqui. Vai ter uma pequena variação de posição. Mesma coisa quando você faz isso daqui. Você abre um olho, você olha para a caneta, você fecha o olho, você olha com o outro, você vai ver uma pequena... Você não está vendo, né? Mas eu tô. Se você fizer com o dedo, é a mesma coisa. Faça assim com o dedo que você vai ver ele se mover um pouco. Isso é paralaxe. Tá? Então, isso é usado para se calcular as distâncias no espaço, distâncias até certo ponto. Então, a paralaxe é feita uma conta, leva-se em conta esse período de 6 meses. Então, a paralaxe ela tem esse tempo para ser observado, porque eles têm essa premissa da Terra girando ao redor do Sol, e vai ter uma pequena variação na posição ao longo dos 6 meses. Estava aqui, depois de 6 meses, vai estar aqui, mais ou menos. E aí eles calculam com base na unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. E aí eles vão estipular, com base nessa fórmula matemática, eles vão concluir a distância, que vai dar uma quantidade grande, dependendo da variação, então vai dar alguns anos-luz. Então você vai ter, depois disso, você vai ter os parsecs, que são, se eu não me engano, um parsec é 3,26 anos-luz. 3,26, isso mesmo. 3,26 anos-luz. Tá? Ou 206 mil unidades astronômicas. Né? Em torno de 30,9 trilhões de quilômetros. Isso é um parsec. Aí depois de um ponto, eles já vão ter que adotar a medida do megaparsec. Tá, 300 mil megaparsecs. Aí começa a virar aquela loucura quantitativa
que provoca, segundo o Dr. Wolfgang Smith, um atrofiamento quantitativo, um atrofiamento na percepção, ou melhor, um atrofiamento cognitivo mesmo. Nós não conseguimos mais entender a realidade ou dimensionar a realidade. Você não consegue imaginar nem sequer a distância correspondente para a nossa escala de tamanho a um parsec de 3,26 anos-luz. E aí você começa a ter esse problema, que o Sacani está colocando aqui. Deixa eu colocar de volta, então. Para coisas que estão muito mais distantes, essa regra também já não funciona. Aí você tem que partir para outras maneiras de calcular a distância. Basicamente, para a gente poder entender como o universo funciona, os astrônomos usam duas maneiras principais para calcular a distância. Então, só recapitulando aqui, então até certas distâncias usa-se a paralaxe. Depois de certas distâncias, além de certas distâncias, já o paralaxe não funciona mais. Não dá certo. Né? Então eles têm que usar outras coisas, que ele chama de formas indiretas, técnicas indiretas, né? Que são, na verdade, especulações bem elaboradas. Tá? É isso, na verdade. Não tenho o que falar. É isso. É uma especulação bem elaborada que acaba sendo aceita pela maioria dos cientistas como deve ser isso mesmo. É isso. O brilho da luz e tal, ele vai explicar agora aqui. Então, ele está falando sobre a crise da cosmologia. Obter a constante de Hubble-Lamatre. Uma delas é usando um tipo de supernova específica chamada supernova do tipo 1A. Por que isso? Quando a supernova explode, ela acaba brilhando até mais do que uma galáxia inteira. E isso causa um ponto ali onde você tem um brilho muito bem definido, onde você pode fazer a estimativa da distância usando, então, as galáxias, as supernovas, que a gente chama supernovas do tipo 1A. O lance é que, para isso aí, a gente fala que a gente está usando coisas do universo mais próximo. Quando a gente faz essa medida, eu achei legal que esse artigo aqui é a primeira vez que eu vejo esse valor da constante de Hubble dado em quilômetros por hora por megaparsec, que talvez seja um negócio mais palatável para a gente. Quando a gente usa, olha só, presta atenção, quando a gente usa supernovas, o valor encontrado para a expansão do universo, para a taxa de expansão do universo, é de 264 mil quilômetros por hora por megaparsec. Isso quer dizer o quê? A cada megaparsec, um megaparsec são 3 milhões de anos-luz, só para vocês terem uma noção. A cada megaparsec, a galáxia se afasta da gente a uma distância de 264 mil quilômetros por hora. Isso é uma maneira de calcular. Existe uma outra maneira de calcular, que é a maneira que usa dados da cosmologia, ou seja, do universo distante. Essa maneira aí usa basicamente a CMB, que é aquele mapa de distribuição de temperatura, desde o período do Big Bang até hoje, e através desse mapa a gente consegue também estimar a distância de novo, né? Não é um cálculo direto de distância, é um cálculo indireto, porque ela é estimada a partir de outros valores, e quando a gente faz isso e calcula a constante de Hubble, a gente chega ao valor de 244 mil quilômetros por hora por megaparsec. No linguajar tradicional que a gente está acostumado, um seria ali na casa dos 64 km por segundo por megaparsec e o outro seria 73, mais ou menos, km por segundo por megaparsec. Mas nessa notação de km por hora, eu confesso que eu nunca tinha visto e gostei muito dela, que dá essa sensação, né? Km por hora a gente tem uma noção muito melhor. Então, a gente tem um valor que é 244 mil, outro que é 264 mil. Isso aí criou-se, então, o que a gente chama hoje de crise da cosmologia, ou tensão de Hubble. Por quê? Porque o valor era para dar o mesmo. Não era para esse valor mudar. E por que esse valor dá tão diferente assim? É aí que muitos pesquisadores começaram, então, a tentar achar uma solução para a tal da crise cosmológica. Chegaram a dizer, uma das ideias, só para vocês terem uma ideia, é de que a constante de Hubble ela teria que ser adaptada, um valor para o início do universo e um valor para o universo mais próximo. Trabalharam nisso aí, mas não chegaram muito em grandes conclusões. Muito bem, saiu um artigo agora muito recente, um estudo muito recente, nessa semana aí que passou, falando e dando uma solução muito legal para essa discrepância na constante de Hubble. O que os pesquisadores dizem basicamente é o seguinte: a Terra e a galáxia, né, a Via Láctea, a nossa galáxia está localizada no que a gente chama de grupo local, e esse grupo local ele está localizado num determinado ponto do universo. Essa imagem que você está vendo é a radiação cósmica de fundo que os cientistas usam basicamente para, enfim, para medir ali ao longo da expansão do universo, se determinados pontos ali são do universo, o movimento que ele teve e também o movimento dessa expansão, se ele é isotrópico ou anisotrópico, né, se ele segue uma expansão igual em todos os locais ou não, e também as temperaturas, né, os locais ali mais azulados são os pontos mais frios, né,
do universo, segundo essa radiação cósmica. E os pontos alaranjados são os locais mais quentes, né, dessa expansão. Então eles usam isso muito para fundamentar o Big Bang. Já vou fazer um contraponto a isso do Dr. Wolfgang Smith aqui. Mas enfim, vamos em frente. Esse ponto do universo, a gente chama ele de supervoid. Na verdade, o local onde está a nossa galáxia, ela tem um nome até, tá? O nome dela é o KBC Void. Void, para quem não sabe, é os grandes vazios que existem no universo. E esse vazio aqui da nossa galáxia, ele é chamado de Kinnan-Barger-Coie, ou KBC, Supervoid. Isso quer dizer o quê? Que a Via Láctea, o grupo local, ele está localizado num grande vazio no universo. O que são esses grandes vazios? Esses grandes vazios são locais que possuem uma densidade de matéria menor do que outros locais. E isso forma uma série de bolhas pelo universo. Então, quando a gente olha o universo como um todo, na grande escala, a gente vê que o universo ele tem bolhas, e essas bolhas têm densidades diferentes. E olha só que legal. O modelo, o Lambda CDM, ele não leva em consideração isso. Para o Lambda CDM, a distribuição de matéria no universo, ela diz que vamos dizer assim, né, a densidade ela é basicamente distribuída de forma igual pelo universo. Ela é distribuída de forma uniforme, por isso que a gente até fala que o universo é isotrópico e homogêneo. Mas pesquisas têm mostrado que não, que existem essas bolhas. E aí esse grupo de pesquisadores fez a seguinte conta, fez todo um trabalho muito legal, e chegou à conclusão de que, olha só, de que as bolhas, ou seja, a densidade de matéria de onde você está fazendo a medição, ela influencia e muito no valor da constante de Hubble. Então, o que teria que ser feito era o seguinte: você teria que, ao fazer a conta do H0, que a gente fala que é da constante de Hubble, você deveria corrigir esse valor por conta de você estar numa bolha ou não. Olha só que legal, isso é muito interessante. E aí, se você conseguisse corrigir esse valor, não teria tensão de Hubble. O valor da constante de Hubble daria o mesmo, tanto para medidas feitas próximas com as supernovas, como medidas feitas distantes. Ou seja, o grande problema da tensão de Hubble, da crise cosmológica, é o fato de estarmos vivendo numa grande bolha dentro do universo, no que a gente chama de supervazio, o KBC Supervoid. E isso está gerando toda essa confusão. Será que é isso mesmo? Não sabemos, né? Fica aí, o pessoal fez esse estudo, fez as simulações aí, e parece que se a gente realmente corrigir, né? Então se a gente aplicar esses desvios aí de densidade ou de subdensidade local que a gente tem aqui no grupo local, a gente poderia corrigir a constante de Hubble por esses valores, e aí nós teríamos o mesmo valor, ou seja, a tensão de Hubble, com a crise na cosmologia, ela só existe pelo fato de vivermos numa grande bolha, num grande vazio no universo. Então tá aí uma das soluções para a crise cosmológica. É essa, não é? Muitos estudos vão ser feitos, outras simulações serão realizadas, e aí nós vamos ver o que acontece e vamos acompanhando, né? Porque eu acompanho aqui a crise cosmológica ou a tensão de Hubble faz muito tempo. Aliás, eu sou muito criticado com relação a isso, né? Muita gente diz que eu sou um besta, que eu fico falando de tensão de Hubble, que isso aí não existe e tal. Mas existe, tá? Existe. Tá aí, tá medido. Então, tem que tomar cuidado também na hora que você xinga a pessoa, né? Xingue a pessoa com um pouco mais de, como que eu vou dizer assim, de base, né? Embasamento. Até na hora de xingar é importante, tá? Mas tá aí, então, o fato de vivermos numa super bolha no universo pode estar gerando o que a gente chama de crise cosmológica. Vamos continuar acompanhando esse caso muito interessante da cosmologia. Interessante isso, né? Então você vê que o próprio Sacana, ele passa por isso também, né? É xingado. A solução para a crise da cosmologia é que talvez nós estejamos vivendo dentro de uma bolha dentro do universo, uma espécie de bolha. É isso que ele apresentou. E eu falei lá sobre os redshifts, né? Os desvios para o vermelho ou para o azul ali, né? O desvio da luz, tá? Para o vermelho ou ao longo da suposta expansão ali do Big Bang. E aí agora eu queria concluir, né? Essa questão aí trazendo. Bom, eu estou aqui na página 202 de um capítulo chamado A Armadilha da Cosmologia Astrofísica, capítulo 7 do Dr. Wolfgang Smith, tá? Ele vai explicar como os cientistas concluíram o Big Bang, primeiro, e aí ele vai trazer a seguinte informação, tá? Eu vou colocar aqui. A teoria, no entanto, ainda não estava clara. O maior problema enfrentado pela nova cosmologia era explicar as estruturas de grande escala no universo astronômico. E aqui, a radiação de fundo em micro-ondas, que é isso que eu mostrei naquele gráfico ovalado, né? Provou ser de fato um formidável obstáculo. Sua suavidade e isotropia pareciam impedir o tipo de universo grumoso que ora observamos.
Que é isso que o Saken estava falando, as bolhas ali, né? Dado que a matéria no cosmos primitivo estava tão distribuída quanto nos leva a crer a radiação de fundo em micro-ondas, como poderia ela se ter concentrado em estrelas e galáxias? Presumivelmente, algumas flutuações iniciais tornaram-se amplificadas sob a influência das forças gravitacionais para formar o universo estelar. Entretanto, os campos gravitacionais necessários para realizar tal consolidação devem ser muito mais fortes do que a quantidade total de matéria no universo permite, né? Do que a quantidade total de matéria no universo permite. Para piorar as coisas, verifica-se que as velocidades relativas entre estrelas próximas e galáxias tendem a ser muito pequenas para alcançar as separações observadas dentro dos 15 bilhões de anos ou mais permitidas pelo cenário do Big Bang. Então, já tem um problema aqui, né? As estrelas, no caso, verifica-se que as velocidades relativas entre estrelas próximas e galáxias tendem a ser muito pequenas para alcançar as separações observadas dentro dos supostos 15 bilhões de anos ou mais aí permitidas pelo cenário do Big Bang. Todavia, o problema tem sido ainda mais exacerbado por um aumento dramático nas dimensões dos objetos estelares de grande escala identificados pelos astrônomos. Primeiro havia estrelas soltas, depois galáxias e depois galhos de galáxias, até que finalmente, em 1986, Brent Tully, um astrônomo da Universidade do Havaí, descobriu que a maioria das galáxias dentro de um raio de 1 bilhão de anos-luz está concentrada em estruturas esbeltas, que medem cerca de 1 bilhão de anos-luz de comprimento. Veja bem, 1 bilhão de anos-luz. Né? Ele fala desse atrofiamento quantitativo. Não tem como você imaginar isso. É algo que é só na teoria mesmo, é só na equação e no papel. Não tem como você supor 1 bilhão de anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Não tem como. Estes são os assim chamados superaglomerados, desde então documentados por diversas equipes de pesquisa. Em 1990, Margaret Geller e John Huckra, do Observatório Smithsoniano de Harvard, descobriram uma faixa enorme de galáxias da magnitude de um superaglomerado que veio a ser conhecida como a Grande Muralha. Já falei sobre isso até no canal. Logo depois, outra equipe descobriu uma série de estruturas semelhantes por trás da chamada Grande Muralha, movendo-se para fora, para longe da Terra. Eles descobriram uma sequência de grandes muros, mais ou menos uniformemente espaçados, cerca de 600 milhões de anos-luz um do outro. Não era o que os teóricos do Big Bang esperavam ou queriam encontrar. Na verdade, trata-se do pior cenário, uma descoberta que o Washington Post respondeu com outra manchete. Big Bang vai embora dessa vez. Já era o Big Bang, em outras palavras. Por quê? Então eles descobriram, há uma distância, deixa eu traduzir para vocês. Tá? Há uma distância que, pelos cálculos astronômicos, deveria ser de 1 bilhão de anos-luz, uma grande muralha de galáxias e estrelas, né? E depois, a cada 600 milhões de anos-luz, mais um círculo, depois mais um círculo, depois mais um círculo, tipo assim, ao redor da Terra. Então, não que a Terra esteja necessariamente no centro disso, né? Mas traz um indicativo complicado aí para a ciência moderna. A ciência do caos, a ciência da casualidade, né? Do acaso, da grande explosão. Então traz um problema. Claro, quando você fala 1 bilhão de anos-luz, esquece essa porcaria. Tá? Não quer dizer que é 1 bilhão, quer dizer que lá na frente tem um aglomerado de luzes que parecem ser galáxias, e ao redor dessas luzes tem a cada tanta distância, cada distância X, que os cientistas estimam ser 600 milhões de anos-luz cada uma, tem mais uma muralha uma atrás da outra, são vários círculos. Tá. Percebe? Então você tem, claro, você pode estimar lá 1 bilhão de anos-luz, beleza. Pode acreditar nisso? Pode. Tá errado? Não, tá certo, você vai tirar 10 na prova. Agora, é verdade?
Não dá para saber. Como você viu pelo vídeo do Sacani, eles não têm certeza de muita coisa, na verdade. Muita coisa se estima. Muita coisa se supõe baseado em certos cálculos e premissas adotados por convenção ao longo do tempo. Então, pode ser que eles estejam certos, mas é possível também que eles estejam bem errados. E você esteja falando de um universo grande ainda, mas não um universo de 1 bilhão de anos-luz para lá, mais 600 milhões de anos-luz. Seria algo, se fosse menor, se tivesse uma alteração, seria algo que a nossa cognição, ou seja, a nossa capacidade de percepção, poderia assimilar. E não essa loucura cósmica que a gente tem hoje, né? Que é baseada em exageros, né?